dar uma volta aqui na praia, mas queria compartilhar com vocês aqui. Mas não aguentei andar descalço não, gente. A areia tá esturricando. Olha que maravilha. Bom dia. Bom dia. Pessoal, queria só compartilhar com vocês um pouquinho desse momento. Trazer algumas coisas para reflexão. Olha que mar lindo. Olha a grandiosidade do universo, da natureza. Deixa eu procurar uma sombra para falar com vocês. Que tá quente pra caramba. Não tô enxergando nem a câmera. Bom dia. Olha que lindo. Ops, achei. Está muito quente, muito quente. 11 horas da manhã, 11h30. Daqui a pouquinho eu vou pro trabalho. E só quero compartilhar com vocês um pouquinho desse privilégio que é estar aqui próximo ao mar. E trazer para vocês algumas reflexões. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Inês, Marcele, Simone. Ai, que maravilha! Vocês estão me perguntando algumas coisas sobre o processo de imersão que a gente vai ter no dia 18, 19 e 20 de março. E só para falar para vocês aqui, esse processo de imersão do Reprograme-se, vamos tentar trazer um pouco a consciência para vocês entenderem. Olha a grandiosidade do nosso universo. Quanta história tem tudo isso, né? Ei, Marli, bom dia. Ana, bom dia. Quanta história. Você consegue imaginar? Quanta bagagem, quanta história? Com a gente é a mesma coisa. Nós trazemos mais de 9.000 anos de informação. E isso fica no nosso corpo físico. Isso fica na memória celular. E mais a ativação dessa bagagem, que ela é feita na hora da fecundação. Então a gente traz no nosso corpo físico todos os registros de dor, de sofrimento, de escassez, de pobrezas, toda a história do nosso sistema familiar, toda a história da grandiosidade desse universo, a gente traz no nosso corpo físico. E eu entendi isso quando eu adoeci, que eu buscava todos os tipos de terapias convencionais, e elas não me conseguiram acessar essas informações. E quando eu entendi que é mais profundo do que a mente entender, mas sim a bagagem que a gente traz no nosso corpo, foi onde eu entendi a mudança e a chave para a gente poder ressignificar todas essas informações. Então, pensa assim, nós trazemos tudo isso e isso fica ancorado no nosso corpo em forma de energia de alta intensidade. E como que eu vou dessensibilizar essa informação? Porque a nossa mente magnética, ela capta essa informação e cocria isso. Então, às vezes eu vou aqui, gente, eu não estou em nenhum momento desmerecendo nenhuma técnica, claro que não, até porque a gente tem que entender que todas elas são importantes, todos os saberes eles são importantes. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, né? Então, às vezes você vai lá no psiquiatra, vai no psicólogo, faz um monte de técnica, um monte de terapia e não consegue acessar aquela bagagem. E você continua repetindo, por mais que você tenha consciência daquilo que você faz ou daquilo que você está repetindo, às vezes você não consegue mudar isso, porque isso está intrínseco, isso está dentro, isso está ancorado no nosso corpo físico. Então isso fica um registro. Vários profissionais, vários terapeutas ao longo da história conseguiram identificar isso, que nós trazemos todos esses registros e eles ficam armazenados. Então, mesmo que você não queira, mesmo que você lute contra isso, o seu inconsciente, ele busca essa informação.
e aí ele reproduz isso. Então, essas informações que elas ficam em forma de energia de alta intensidade, pelo fato delas terem, vamos dizer assim, gerar uma bioquímica no corpo, então vira patologia. Então, todas as doenças nossas, todos os comportamentos, eles, na verdade, é uma simbologia dessa bagagem que a gente traz. Então, quando a gente começa a olhar para as doenças e para os comportamentos com essa visão, a gente consegue mudar a percepção. E se eu entendo que hoje eu estou com uma pedra no rim, eu entendo que eu estou repetindo aquele padrão do meu pai. Se eu começo a entender a simbologia que está por trás disso, dentro do meu sistema familiar, dentro da memória coletiva, dentro daquilo que o meu corpo traz, eu consigo mudar esse padrão. Mesmo que eu trabalhe isso no cognitivo, eu preciso trabalhar isso no corpo físico. Então, ao longo desses 15 anos que eu trabalho com terapia, eu trabalho com reflexologia, entre outras técnicas, eu consegui compreender essa bagagem. Então, por exemplo, na reflexologia, quando eu olho para o pé do cliente, cada dedo ele tem mais de 22 significados. Então, eu sei o que a pessoa pensa, como que ela age, trauma, ano de trauma, comportamento, só olhando para o pé da pessoa. Como que isso é possível? Porque cada emoção, cada sentimento, cada comportamento, ele gera uma bioquímica e muda a estrutura do corpo. Inclusive muda a planta do pé, muda os dedos, muda a estrutura. Se isso muda e isso vai no processo mudando o nosso corpo conforme a gente vai trazendo essas informações, imagine como que seria isso no dia a dia se a gente pudesse reverter essa informação e mudar para uma informação positiva. Então, as terapias complementares, ela traz esse olhar da visão sistêmica que a gente traz, de todo o nosso sistema familiar, da memória coletiva, e que fica tudo armazenado no nosso corpo físico. Então, às vezes, só entender não é o suficiente. Só entender não é o suficiente. Vocês podem observar que algumas pessoas que estão aqui provavelmente já foram em algum tipo de massagem, ou na própria academia, ou numa dança, ou enfim, e de repente começaram a ter catarse no meio do processo. Por que isso acontece? Porque isso é possível mexer nessa bagagem. Então, às vezes a gente quer se propor a fazer alguma coisa, quer se propor a fazer algum movimento diferente e o corpo começa a entrar em catarse. O que é catarse? Bom dia. Obrigada, querido. A gente começa a entrar em catarse. Às vezes vocês vão falar assim, eu tenho um processo para fazer. Aí tem diarreia, tem vômito. Então, assim, inconsciente, o nosso corpo já começou a movimentar essa bagagem que está, e a nossa mente magnética já começou a ativar isso. Então, o corpo entra nesse processo. Então, façam ideia, se nós trazemos 9.000 anos de informação, mais o que é ativado na bagagem na hora da fecundação, mais o que você registra, cada segundo, cada minuto da sua vida, tudo é registrado, nós não temos nem consciência nem noção da bagagem que a gente traz. Então, a gente precisa de terapia de alto impacto para conseguir dessensibilizar isso, né? Então, a gente hoje tem muitos viés aí de terapias que trabalham a parte da meditação, a parte da ressignificação mental, da compreensão. Isso é muito legal, é muito importante, mas se eu não limpar a informação que eu trago no corpo, de certa forma, vai chegar um momento em que isso vai vir à tona, seja no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja no seu casamento, seja num trabalho novo que você vai entrar, seja num... Porque o que está nesses registros do corpo? É isso que a gente precisa entender. O que a gente traz nesse registro do corpo? Que informação eu trago sobre relacionamento? Que informação eu trago sobre dinheiro? Que informação que eu trago nesse registro de saúde, né? Então, assim, nós também que trabalhamos com constelação familiar, a gente vê muito isso no campo fenomenológico, né? As repetições de padrão. Então, existe várias formas dentro do nosso sistema para ser alinhado. No corpo físico, que é o que eu trabalho, na parte do campo da fenomenologia, que é também o que eu trabalho na parte das constelações e entre outras técnicas energéticas, e no psique. Então, quando a gente junta essa trilogia, a gente faz um caminho mais assertivo para a mudança, porque a gente vai trabalhar todas as áreas. Não adianta só eu entender, não adianta só trabalhar no campo energético se eu não limpei do corpo físico.
Existe vários terapeutas aí, o Reishi, que entendeu essa informação, né, que nós trazemos. Então hoje a biodança trabalha disso, a respiração holotrópica trabalha isso, a biocinesiologia aplicada trabalha isso, né? E o Reprograme-se é uma junção de todas essas técnicas. Então eu trabalho com mais de 20 saberes, onde a gente vai trabalhar o físico, o emocional, o energético, o espiritual e o corpo, mas principalmente o corpo, aonde é ativada essa bagagem, dessensibilizado essa bagagem e ressignificado. Porque se eu não dessensibilizar, eu não tenho como encher um copo que está cheio. Vocês conseguem compreender isso? Então a forma que eu posso ressignificar é a partir do momento que eu dessensibilizo essa informação. E a gente não tem noção dessa bagagem. Então a forma que é feito, a metodologia é para acessar essa informação, e lá cada um vai acessar da sua forma. Então eu não tenho como dizer para você, você vai acessar isso ou você vai acessar dessa forma. Então a forma que é feito é que cada um consiga ter a clareza do que está trazendo e automaticamente ressignificar isso de uma forma diferente. Então, o que eu quero que vocês, né, se eu conseguir trazer um pouquinho disso para vocês hoje nessa breve live, é assim: comecem a observar o que o corpo está falando para vocês. As doenças, a forma, a estrutura do corpo, tudo isso é uma simbologia. O que o corpo está mostrando para vocês? Qual é a história que vocês trazem impregnada no corpo físico? Então, assim, se eu não entender isso, eu não consigo mudar. Se eu não limpar isso, eu vou repetir. Não que toda a história que a gente traz sejam ruins, não é isso. Mas nós somos frutos de guerras, então não tem como a gente não trazer as informações de escassez, informação de pobreza. Comecem a observar no sistema familiar de vocês. Quem na família de vocês conseguiu ser bem sucedido financeiramente? Quem na família de vocês conseguiu as coisas fáceis, né? Porque a gente traz lá no nosso corpo físico a informação de que tudo é difícil, o dinheiro não dá em árvore, tem que trabalhar duro para ter as coisas, tudo é muito sofrido, se eu ganho uma coisa eu perco outra, se eu tenho sorte no amor eu não tenho no dinheiro, se eu tenho no dinheiro eu não tenho no amor. Então tudo isso fica impregnado como mais alto verdade. Todas as coisas que vocês ouviram na infância fica impregnado como fosse é hipnose. Pensa, você ouviu lá na sua família, homem tudo igual, todas as mulheres da minha família têm uma maldição de família, são traídas. Todas essas coisas, isso que a gente verbaliza, né? Então comecem a observar isso. O que vocês têm verbalizado na vida de vocês, no dia a dia? A vida é muito difícil. Nossa, eu só trabalho para pagar boleto. Nossa, sabe essas coisas assim que estão impregnadas e que a gente vive no automático? Aí pensa, isso gera um campo de vibração, vamos falar do campo quântico, isso gera uma informação no psique e isso gera uma memória no corpo físico. E aí olha que loucura, como que a gente vai mudar tudo isso se a gente não tiver a compreensão, a forma de dessensibilizar? Então existem muitas técnicas, muitas terapias, né, para poder alinhar isso, só que a gente precisa ter a compreensão. Então eu trabalho com isso já há 15 anos, eu posso falar para vocês a história, minha história de vida, um outro dia eu vou falar isso melhor para vocês, e como que eu tive essa compreensão e como que eu mudei a minha vida com 4 doenças incuráveis ao ponto de vista da medicina tradicional. Hoje eu estou aqui, não tomo medicamento nenhum, só suplementações, né? E todo dia é um entendimento e é uma ficha que cai, é uma ressignificação, é um processo. E o objetivo é que vocês compreendam isso na vida de vocês, para que vocês possam fazer esse caminho e não só depender de terapeuta para fazer isso, porque nós, quando a gente olha para dentro, a gente tem todos os recursos e todas as ferramentas que a gente precisa para poder fazer essa mudança. Só que a mente, ela só reconhece o que conhece. Por isso a dificuldade da gente entender esse mecanismo e poder fazer isso sozinho. Então muitas vezes no início a gente vai precisar sim de ajuda de um terapeuta, mas depois vocês vão criar uma forma de alinhar isso naturalmente, onde vocês vão começar a entender, ressignificar, fazer trabalhos internos para que vocês possam fazer essa mudança, né? Então eu gostaria que vocês avaliassem isso no fundo do coração, né? O que vocês trazem? Que grandiosidade, que história, que vida, que vocês trazem
de informação, qual é a simbologia dos comportamentos e das doenças e de tudo que está acontecendo na vida de vocês, né? E eu convido vocês para participar, né, desse movimento que vai ser dia 18, 19 e 20 de março, vai ser lá na Pousada Thomas. A gente vai fazer, são 3 dias de imersão, onde a gente vai alinhar isso, corpo físico, corpo mental, campo magnético, onde a gente vai acessar essas informações e aí vai dessensibilizar e ressignificar. E é profundo isso, gente. Eu não tenho como mensurar para vocês os ganhos que vocês vão ter na vida de vocês, alinhando isso, mudando isso em todas as áreas da vida de vocês, né? E assim, eu posso afirmar para vocês que a vida de vocês não vai ser mais a mesma, assim como não foi para mim, assim como não é para mim. E hoje eu estar podendo trazer isso para vocês é maravilhoso. É maravilhoso poder compartilhar e poder ser ferramenta dessa transformação e dessa mudança, né? Amanhã, às 20 horas, eu vou fazer uma live específica falando sobre a simbologia das doenças no nosso corpo, né? A simbologia das doenças e dos comportamentos e como que a gente pode alinhar isso, como que a gente pode mudar isso, ressignificar isso, para que vocês comecem a compreender a história e a bagagem de vida de vocês. Então, é breve mesmo, porque eu tô indo trabalhar, só queria compartilhar isso com vocês. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais aqui. Vou deixar uma caixinha de pergunta para vocês também, que vocês, se vocês tiverem interesse de saber um pouquinho mais o que é a simbologia das doenças e dos comportamentos na nossa vida, como que isso afeta na nossa vida. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ainda tem uns minutinhos aqui. Vou mostrar para vocês aqui esse mar lindo mais um pouquinho. Olha que maravilha. Povo curtindo a praia. Eu gosto de olhar e observar, né? A gente já criou um mecanismo de entendimento de que história o corpo fala, né? Quando eu olho para as pessoas, eu tento sempre entender o que essa pessoa traz. Só 7% do que a gente vive é nosso, o resto é só repetição de padrão e reprodução da história que está no nosso corpo físico, que está na nossa mente magnética, que está no nosso campo morfogenético. Então, verdadeiramente, o que a gente está vivendo? E se vocês pudessem hoje tomar a rédea da vida de vocês, pelo menos, né, tentar fazer o que está na mão de vocês para poder fazer isso, né? A autorresponsabilidade. Qual a minha responsabilidade? Será que a gente só vai passar pela vida para pagar boleto, como diz uma cliente minha, deixar o nome no SPC, reproduzir e morrer? Será que é isso? Será que não tem mais para a gente viver? Será que não tem mais? Será que a gente não tem autorresponsabilidade de mudar aquilo que não está legal na nossa vida? Então fiquem com essa avaliação de hoje. O que não está legal? O que vocês estão vivendo que pode ser mudado e transformado? E se você ainda não conseguiu, é porque você ainda não entendeu ou não tem as ferramentas. Mas se você tivesse as ferramentas ou tivesse como mudar isso, como que você faria isso, né? Então fica o convite. Fica o convite para vocês. Amanhã a live, às 20 horas, falando um pouquinho mais disso. E eu vou falar um pouquinho mais também do Reprograme-se. Beijo para vocês.